Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Vamos iniciar conversando com o nosso Pai. Se você é convidado, você pode colocar a mão no seu coração. Se você não sabe o que falar, só escuta. O Senhor conhece, Ele sonda aquilo que você precisa, aquilo que tem te afomentado, aquilo que tem trazido preocupações. Pai, Espírito Santo, como bondoso és, como precioso és. Como temos visto Teu agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, Te apresentar o nosso coração grato diante de tantas coisas boas que o Senhor tem feito. Nós queremos apresentar a nossa gratidão de forma especial através de oração, Pai. A Tua palavra diz que nós precisamos Te adorar com cânticos de adoração, de gratidão. E nós queremos Te dizer que nós estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos dizer que a nossa confiança não está na medicina, a nossa confiança não está no político, a nossa confiança não está na notícia, a nossa confiança está tão somente em Ti, Jesus, que teve poder para criar, de onde não existia nada, tudo, Senhor. A nossa confiança vem de Ti, Senhor. E eu declaro, ó Pai, que para cada familiar ouvindo essa palavra, haverá agora uma porção de tranquilidade, de paz. Haverá agora, Senhor Deus, uma expressão diferenciada no coração de cada um. Ó Pai querido, nós não podemos ficar olhando para aquilo que não foi feito, Senhor, como nós temos tantas coisas boas para ver e provar da Tua bondade, da Tua fidelidade, Senhor. Nós queremos apresentar a você, Jesus, hoje uma adoração diferenciada, um coração contrito, quebrantado, um coração disponível para crescer e aprender, Senhor. Nós não estamos parados, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós se movimenta o tempo todo, fazendo fluir virtude, fazendo fluir conhecimento, fazendo fluir capacidade, Senhor. E nós iremos aplicar em diversas áreas da nossa vida. Espírito Santo de Deus, Te convidamos como principal convidado dessa adoração. Te convidamos, ó Pai, porque não existem hoje celebrações juntos, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, que a palavra de direção para esse ano continua sendo unidade, Senhor. E nós estamos em unidade com Teu Espírito, com os nossos familiares, estamos em unidade com a Tua palavra, Senhor, estamos em unidade com a obediência, com a reverência, estamos em unidade, ó Pai, com a honra, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, levantar para você um altar de adoração nessa noite. Ó Pai querido, que o Senhor possa receber, deixar fluir em cada casa a palavra de vida, de libertação, de transformação. Ó Espírito Santo, Deus, sopre agora, Pai, em cada canto dessa cidade, em cada casa que escuta essa palavra, Senhor Deus, sopre agora, Pai, e traz um novo fôlego de vida, e traz novas vestes, e traz alegria, Senhor Deus, e traz, Senhor Deus, aquilo que foi perdido durante esse tempo. Ó Jesus Cristo, nada daquilo que foi perdido ficará em falta, porque o Senhor trará, o Senhor renovará, o Senhor tem algo melhor para nos proporcionar, Deus. Nós queremos, ó Pai, dizer que nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, declaramos boas notícias chegando, situação sendo modificada, e nós declaramos porque nós cremos naquilo que nós falamos, Pai. A Tua palavra tem poder para libertar, para confrontar, para mudar, Senhor, e nós cremos, ó Pai, que quando tudo parece contrário, o Senhor chega, o Senhor se apresenta, Deus. E nós confiamos em Ti, Espírito Santo, para que tudo aquilo que parece ser contrário venha, ó Pai, trazendo um renovo de frutos, de alegria, de vida, pelo poder do Espírito Santo. Assim nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Se você não conseguiu se concentrar na oração, porque de repente os familiares se movimentam muito em casa, mas que você possa estar concentrado na palavra que vai ser liberada agora. Não se distraia, da mesma forma que nós não queremos que você se perca durante a celebração presencial, conversando com a pessoa do seu lado, levantando para tomar água, para ir ao banheiro. Se concentra agora na mensagem, na palavra. É ela que vai trazer esperança para você, ela que vai reanimar você por dentro. É a palavra de Cristo que nós precisamos. Tudo aquilo que você precisa está na palavra do Senhor Jesus. E eu creio que você já pegou sua Bíblia, como foi
foi informado por Isabela, para que você possa acompanhar, para que você possa anotar a importância da palavra, pontos-chaves. Não se distrai com o chat. Eu sei que é muito maravilhoso ficar conversando, batendo papo. Eu amo, mas tem momentos que nós precisamos focar, ficar atentos ao que o Senhor vai falar para a gente. Olha só, como você já viu, já percebeu, a nossa ministração é quando tudo parece contrário. Eu creio que não teria uma ministração melhor para que nós pudéssemos falar e tratar nessa noite. E como nós falamos, a palavra de hoje à noite foi melhor do que a de manhã, e com certeza a de amanhã será melhor do que a de hoje, porque Deus, Ele sempre se apresenta com coisas novas e coisas melhores. Então a palavra dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E o que nós precisamos está na palavra. E esse contexto e aquilo que nós vamos extrair se encontra lá em Mateus 14, de 22 a 32. É aquela passagem grandiosa, rica, que fala a respeito de Jesus andando por sobre as águas. E também nós encontramos essa passagem em João 6, de 16 a 21. E eu vou me deter em alguns versículos do Mateus e outros do texto de João, tá bom? Mas olha só, quando tudo parece contrário, será que você não já se perguntou o que é que eu vou fazer nessa situação difícil, nessa condição precária? Todos nós passamos por situações assim. Não é difícil encontrar alguém que não passou ou que está passando, e eu não duvido que virá passar, porque o Senhor Ele já nos alertou acerca das dificuldades que viriam, mas Ele nos garantiu que estaria conosco. Então fica tranquilo, porque o Senhor está com você. Tem uma verdade lá em Romanos 8:28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. E de repente esse texto, esse versículo, ele passa a não fluir na nossa vida. Pai, eu não aceito que todas as coisas cooperam, mas todas as coisas o quê? Falta, a dificuldade, o desemprego, a escassez, eu não concordo, eu não aceito. Mas se a palavra diz que todas as coisas cooperam, é porque cooperam. De uma forma ou de outra cooperam. Nós precisamos entender o propósito de passar por aquilo ali. Então parece que fica incompatível em saber a grandeza do nosso Deus, a totalidade do Criador, com as dificuldades que se levantam, com as tormentas que se levantam. E você já deve ter ouvido alguém falar, ou até mesmo você já disse: estou passando por um deserto. E o nosso irmão Lázaro completa, né? Dando glória a Deus. Estou passando por um deserto. Eu estou vivendo numa estação que parece que não tem fim. Eu estou vivendo uma desilusão. Eu estou na provação. São frases comuns do nosso cotidiano, e nós encontramos pessoas falando abertamente sobre essas coisas. Mas o que nós precisamos encontrar, quando a situação parece contrária, quando o deserto chega, quando a provação vem, o que é que eu vou extrair de tudo isso? Nós podemos extrair, sim, ensinos na dificuldade, na adversidade, na tempestade, no deserto. O que é que o Senhor quer? Nos ensinar. E eu creio que você é um bom aluno e vai aprender rapidinho com o mestre, com a palavra nessa noite. Então eu te pergunto, está tudo dando errado ou é a nossa fé que não tem alcançado o que o Espírito Santo quer nos ensinar em meio às dores? Eu creio que não é uma questão de só dar errado, eu creio que o Senhor Ele quer nos ensinar em meio às dificuldades que enfrentamos. Eu passo por dificuldades, mas eu gosto muito de reforçar, eu passo, eu não fico lá. Eu passo pela dificuldade, eu passo pela tristeza, mas o meu lugar não é lá, o seu lugar não é lá. Embora você possa estar vivendo essa situação contrária, eu não estou negando o fato, mas o seu lugar não é lá. O seu lugar é na vitória, o seu lugar é no compromisso, o seu lugar é no colo do seu Pai, ganhando refrigério, ganhando carinho. E em muitas passagens bíblicas nós encontramos homens e mulheres de Deus, filhos preciosos que passaram também por muitas dificuldades. Mas analisando cada situação de maneira individual, nós percebemos que a postura de cada um desses homens foi que fizeram com que a dificuldade ela passasse mais depressa. Que postura você tem tomado em meio às dificuldades? É aquela de murmurador? É aquela de cabisbaixo? Que postura você tem tomado em meio às condições contrárias? Que postura você toma quando a tempestade ela chega, quando o deserto aparece? Então são as nossas posturas que vão definir o agir de Deus. Deus Ele quer agir através da sua postura. Olha só, quanto mais você glorificar, exaltar, declarar, mais coisas vão poder fluir de você. Mais virtude vai poder fluir de Deus.
Quando tudo parecer contrário, não é o fim. É o início de Deus agora agir, de Ele vir no sobrenatural. Então Deus está querendo nos ensinar. Embora Ele não fale nada, presta atenção no Espírito Santo, que Ele quer comunicar alguma coisa para você. E em meio às circunstâncias, quando tudo parecer contrário, nós precisamos, respirar. Você pode respirar aí na sua casa? Respira fundo. Se você respirou, coloca o narizinho aí. Você encontra aí nos emotes o nariz. Respira. E sinta a direção do vento. Quando tudo parecer contrário, respire e sinta a direção do vento. Mateus 14, 24 fala: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só a situação dos discípulos. A situação era contrária. O texto não está escondendo a dificuldade que existia ali. O texto não esconde que o mar estava agitado e que os discípulos estavam dentro do barco. E quando o vento ele se aproxima e o mar se agita, os discípulos pularam todos no barco. É assim que o texto diz. Os discípulos não pularam do barco. Quando o mar estiver agitado, quando o vento for contrário, quando o seu barco estiver balançando, não entre em desespero, respira e sinta a direção do vento. Espera as coisas acontecerem. Eles tiveram segurança de poder se segurar lá no barco, de remar na direção do vento, porque se você remar na direção contrária, piora a situação, que as forças elas parecem se acabar. Então eles remaram, eu creio que eles se seguraram naquele barco. Eles não entraram no desespero a ponto de sair daquele lugar. E eles ficaram lá, sentindo a direção do vento, respirando, e eu creio que eles começaram a clamar: cadê o mestre? Cadê Ele que nos chega? Onde Ele está nesse momento? E em momentos na nossa vida que nós, mesmo obedecendo a Jesus, porque olha só, nesse texto fala que os discípulos estavam no meio do mar, e você pode se perguntar o que eles estavam fazendo lá sem Jesus. Jesus passou o dia com eles, atendendo as multidões, fazendo milagres, e Jesus falou para eles: olha, eu vou despedir aqui as multidões, e vocês peguem o barco e atravessem para o outro lado. Então Jesus liberou para eles o que eles deveriam fazer. Isso nos mostra que não é porque estamos em obediência que alguma coisa não pode dar errado. E não significa dizer também que agora eu vou andar rebelde, já que as coisas vão dar errado. Não é isso. É que em alguns momentos Deus quer nos ensinar no meio também da obediência. Então Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos o que eles deveriam fazer, mesmo tendo uma palavra de comando. Entrem no barco e atravessem para o outro lugar. Atravessem para o outro lado. Então nós precisamos lembrar sempre que o Senhor, Ele não se isentou quando Ele te convidou a ser um seguidor dEle, que você teria aflições, mas que você tivesse bom ânimo, porque Ele estaria com você. Quando eu aceitei Jesus, eu não fiquei isenta dessa palavra que fala: olha, você vai ter dificuldade, vai ter provação, mas tem bom ânimo, fica calma, fica discípula, porque eu estou com você. E ele diz ainda o seguinte para a gente, que nós somos mais do que vencedores. João 16:33, tendo-vos dito isso, para que em mim tenha paz, no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Filhos amados, Ele venceu o mundo. E a palavra continua dizendo aqui para a gente, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos amados, nós somos comprados, nós somos filhos e nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então não é porque a situação está contrária que Ele se esqueceu do que Ele falou. Ele não se esqueceu do que Ele disse. Ele não se esqueceu de nada. Continua validado toda a palavra do Mestre para nós. Está validada, consolidada. Essa palavra continua com força, com vigor. Ele venceu e nós venceremos. Tem bom ânimo, fica seguro, fica firme. Essa dificuldade vai passar. Vai passar. Vai passar. Você crê? Vai passar. Continua crendo que vai passar. Em muitas ocasiões nós não podemos desrespeitar ou desacreditar daquilo que é o curso natural das coisas. E durante todas elas nós precisamos apenas respirar. Respira. Você pode até se molhar.
Porque as águas agitadas, as águas puram para dentro do barco, né? Então você pode se molhar naquele momento. Mas tenha calma. Jesus virá andando sobre as águas. Jesus virá andando sobre o problema. Jesus virá andando sobre a dificuldade. Então, respira, respira, fica tranquilo. Somente espera. Respira, respira, respira. Não sei se você já percebeu, quando nós estamos passando por alguma situação de perigo, o que acontece? A nossa respiração, ela muda. Nós ficamos mais ofegantes, respirando com muito mais rapidez. Respiramos muitas vezes, porque aquela situação de perigo, ela traz para a gente um despertar. E aí nós começamos a respirar várias vezes seguidas. E isso acontece com muitas pessoas que passam em situação de perigo. E respirar é manter a condição básica, a condição natural da vida. Quando você para de respirar por algum momento, você entra em apneia, que é justamente isso, essa falta da respiração entrando dentro de você. É como se você fosse mergulhar. O que é que você faz? Você prende a respiração, alguns conseguem prender só apenas, outros precisam colocar a mão no nariz e mergulhar. Quando você faz isso, você entra em apneia. Mas logo, logo você precisa voltar a respirar. Você não consegue, por muito tempo, ficar nessa condição. Porque se você ficar muito tempo nessa condição, ela vai desencadear muitos outros problemas, que aí no momento não é propício para a gente falar sobre isso. Porque nós estamos falando da alegria de ter o Senhor Jesus com a gente, atravessando a dificuldade, passando conosco sobre o mar. Como é que você fica quando a situação é desesperadora? Você começa a gritar, a se agitar, ou você respira e sente a direção do vento? Deixa eu falar algo para você muito importante. Aprenda a confiar mais. Aprenda a confiar e a descansar. Porque Jesus, Ele não vai sair do seu barco. Embora Ele não esteja lá, Ele está próximo ao barco. Em algum momento, Ele vai chegar. Quando essas coisas acontecerem, nós precisamos confrontar e ousar. Não foque nas circunstâncias. Não foque nelas, porque ela tira o atrapalho daquilo que vai ser a graça redentora de ver o Mestre vindo. Então, quando a dificuldade vier, quando tudo parecer contrário, confronte e ouse. Não foque nas circunstâncias. Vamos agora pensar e tentar adentrar na cena. O mar estava agitado. Inicialmente falando, quando eles entraram no barco e foram, estava tudo tranquilo. Entraram no barco, imaginei que o barco fosse grande, porque eram 12 discípulos, eram os discípulos de Jesus. Então eles pegaram o barco e foram até o mar. Eu já tenho um pouco de dificuldade, porque eu não vejo nada quando estou na praia, não dá para ver nada, não dá para ver nada. Então já era tardezinha, final do dia, então eles pegaram esse barco e foram atravessar. Então o clima já não tinha essa visibilidade completa, já era difícil de enxergar, porque já estava no final do dia. E eles remaram muito, chegando até o meio desse mar, ou também um lago, que em algumas versões fala como lago. Então eles chegaram até este lugar, então a visibilidade já não era boa. Não era possível enxergar com tanta nitidez. Já não é possível enxergar em dias comuns. Geralmente as pessoas que pescam à noite, elas colocam lá as lanternas para que possam visualizar os pontos do mar. E também outra coisa que estava acontecendo, eles já estavam a certa distância da margem, ou seja, não dava para voltar mais, porque já tinham se distanciado do local de partida. Então eles precisaram fazer o quê? Confrontar e ousar. Eles não podiam focar nas circunstâncias, que era invisibilidade, que era distância do local de partida. Eles não podiam focar nessas coisas. Eles precisavam confrontar a situação que era diversa naquele momento. Da mesma forma que eles fizeram, nós precisamos seguir o exemplo daqueles discípulos. E o texto que você encontra aí está em João 6, 18 e 19. E fala que eles atravessaram e ganharam uma certa distância do local de partida, e a situação não era nada fácil para eles. Eles precisavam confrontar aquela situação. Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que passou o dia multiplicando pães e peixes, que passou o dia ensinando, que passou o dia com os discípulos, ele estava lá também. Não, ele não estava lá, pastor, ele estava lá no monte orando, ok. Mas ele estava perto. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus dentro, nunca está distante da presença. Então ele estava lá. Enquanto a situação estava acontecendo no meio do mar, Jesus já estava vindo ao encontro deles.
Porque não foi no de repente, olha, chegou para... Não, a situação estava acontecendo e Jesus já estava vindo. Olha, imagina, Jesus foi caminhando sobre. Então ele levou um tempo para chegar andando até aquele lugar. Porque eles remaram, eram 12 remando. E Jesus era um apenas andando. Mas ele chegou naquele lugar. Então quando essas coisas acontecerem, nós precisamos ser ousados e confrontar. E olha só, sempre tem um mais ousado e corajoso. E o nome desse ousado era Pedro. Tem Pedro aí me assistindo? Tem Pedro aí ouvindo essa palavra? Mateus 14, 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando por cima. Olha só, eu gostei dessa parte que ele fala, é você mesmo? Então me mande também andando por cima da água, até onde o Senhor está. Se for o Senhor mesmo, eu quero provar daquilo que o Senhor tem provado. Se é o Senhor mesmo, eu quero viver isso que o Senhor tem vivido. Experimentar uma coisa nova diante de uma situação contrária. Eita homem ousado, eita homem corajoso, que confrontou a circunstância, a dificuldade. Não fique com medo, seja ousado. Não temas, seja ousado, assim como Pedro foi. Pedro ousou em falar e o resultado foi andar. Muitas vezes nós não experimentamos de coisas novas, porque nem abrir a boca para verbalizar nós fazemos. Ficamos apenas calados, concordando, sem ação, sem reação. Então Pedro, ele falou, ele confrontou aquilo, pelo menos falando. De alguma forma ou outra ele foi ousado, ele falou, é o Senhor, então eu quero ir. Não tinham outras pessoas no barco? Por que ninguém falou? Porque ele foi ousado, seja o diferente, seja o referencial. Então Pedro, ele foi ousado, ele falou e o resultado foi andar. Quando ele falou, ele andou. Quando ele declarou, ele viveu a experiência com o mestre. Eu aprendo sobre isso aqui, sobre falar, ouvir e reproduzir. Ele falou, ouviu o mestre responder e pôde reproduzir conforme o mestre tinha feito, conforme o mestre estava fazendo. Não se importe com a escuridão, ainda que o vento lhe deixe aterrorizado. Confie na voz que diz, não tenha medo, não tenha medo. Feche seus olhos e escuta essa voz agora. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu, Jesus. Depois que você ouvir essa voz, não tenha medo, sou eu. Ele passa para você segurança. E depois ele completa dizendo, venha, venha, confronte-se. Ouça a voz do mestre que fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, sou eu. É Jesus. Venha, estamos juntos, estou com você. Você não está só. Agora é preciso que você confronte, que você ouse, que você se coloque à disposição para ver, ouvir e reproduzir. Para falar, para ouvir, para reproduzir. Para experimentar, para ouvir o mestre e reproduzir. É isso que Jesus quer fazer conosco nessa noite. Quando tudo parecer contrário, nós precisamos confrontar, ir de encontro e ousar. Não receba aquilo que o Senhor não te deu. Se não é para você, largue. Se não foi Ele que liberou para você, não aceite. Seja revestido hoje de coragem. Tem gente precisando de coragem nessas casas. Em muitos lares, o medo é um hóspede. Ei, coloca esse hóspede para fora e receba agora coragem. Não receba esse hóspede, ele não é para sua casa. Devolva ele para a casa do cão, do capeta, mas ele não é para você. Você vai receber um hóspede chamado coragem. Não tema, eu estou contigo. É Jesus, confia. Não tema condição difícil às quais você pode se encontrar. Perceba que o barco, ele pode até estar balançando, mas você não caiu no mar. Olha, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo onde as circunstâncias estão contrárias, nitidamente para todos, você não caiu no mar, você ficou no mar, você ficou no barco, perdão, você não caiu no mar, você está no barco. Perceba-se agora, você está no barco. Perceba-se agora, você não está no mar. Perceba-se agora, você está firme. Continue firme, continue seguro, continue crendo. Continue na palavra que liberta, que transforma. Continue, porque Ele fala para você, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo,
Não tenha medo. Se Jesus não lhe chamar para ir andando sobre as águas, fica tranquilo que ele vai chegar no barco e vai te encontrar. Das duas condições, uma. Ou você vai ao encontro dele, ou ele vai ao seu encontro. Se você não ficar com medo, se você crer, se você ousar e se você confrontar. Aleluia! Muitas pessoas tomam decisão baseada na pressão. Lançar-se ao mar, sair do barco, parece ser uma resolução mais rápida. E realmente é uma resolução rápida. Mas acontece que nós precisamos entender que o barco não é o problema. Presta atenção nisso. O barco não é o problema. Lançar-se ao mar para sair do barco é fazer uma besteira, é fazer uma bobagem, porque aquele barco, ele não é o problema. Amplie a visão agora. O problema está no vento. O vento que balançou as águas, que consequentemente balançou o barco. Amplie a visão agora que o problema não é esse. Tem outro problema e você precisa resolver o outro problema. Quando Jesus vem, ele não vem resolver a causa. Ele não vem resolver ali o problema. Ele vai resolver na fonte, na raiz. Ele vai eliminar por completo. Quando Jesus chega, ele resolve a causa do problema. O problema parecia ser o barco balançando no meio do mar, mas a causa era o vento. Espere ouvir a voz do Senhor, para só a partir daí você tomar uma decisão. Sair do barco antes da hora vai limitar o agir de Deus. Não limite o agir de Deus tomando decisão precipitada. Se você não ouviu nenhum comando, você não pode sair do barco. Se você não ouviu nenhum comando, você precisa continuar. Você precisa esperar o agir de Deus. Em algum momento você pode até ter se jogado fora desse barco. Mas o que eu quero falar para você nessa noite? Volte para o barco. Volte para dentro do barco. Para o lugar do encontro com Deus. Se você em algum momento, durante essa quarentena, durante esse tempo que você está ausente, você se jogou fora do barco, se sentindo incapaz, se sentindo limitado, se sentindo impotente, nessa noite, eu convido você para entrar novamente dentro do barco. Tem lugar para você, assim como tinha para todos os discípulos. Tem lugar para você dentro desse barco. Retome ao seu lugar, a sua posição. O seu lugar permanece lá e você precisa tomar a decisão, confrontar isso, ser ousado e voltar para dentro do barco. E a qualquer momento ele aparecerá e tudo voltará ao seu lugar. Quando você voltar para dentro do barco, você vai perceber Jesus voltando e encontrando tudo no mesmo lugar. João 6,19 fala: de repente viram Jesus andando sobre o mar. Como é incrível de ver que Jesus ele estava ali se aproximando, chegando para encontrar com os discípulos. E eu quero ver se você consegue enxergar agora Jesus vindo na sua direção. Fecha seus olhos. Tenta se concentrar na revelação da palavra, de ver Jesus vindo. Você está no barco, a tempestade está lá, o vento está muito agitado, as ondas são altas, mas você consegue ver Jesus. Jesus está vindo. Você pode ver, você pode sentir com seus olhos, você pode sentir a presença dele vindo sobre você, até você. Ele está vindo. Ele está vindo. E quando ele chegar até você, toma posse da palavra que vai ser liberada. Jesus pode se apresentar a você através de um líder de célula, através de uma mensagem, através dessa palavra. Ele pode se apresentar a você através de um pássaro que cantar. Ele pode se apresentar a você através de várias maneiras. Você precisa estar sensível para ver ele vindo até você. Ele está tão perto e você está tão embaraçado com essas coisas, com as dificuldades, com as tormentas, que você não consegue enxergar Jesus perto. Porque quando Pedro começou a afundar, Jesus rapidamente pegou a mão dele, porque ele estava perto. Só se consegue pegar a mão de alguém quando está perto. E Jesus estava perto de Pedro naquele momento. Tem muitos cristãos que diante de uma tempestade param, respiram, ousam e até oram. Porém, quando vê Jesus andando sobre as águas, diz: é um fantasma. Ah, paciência.
Você orou, você creu, você confrontou, você ousou. E quando você vê, ainda duvida. Ei, nessa noite toda a incredulidade está sendo quebrada no nome de Jesus. E Ele vai te dar olhos de certeza, de fé, para que você possa confrontar todo medo. Confronte agora todo o medo de achar que vai vir um fantasma. Não é o fantasma. Tome posse da palavra que está sendo liberada. Esteja preparado para ver Jesus agindo no meio do deserto. A vitória está chegando, meu irmão. A vitória está chegando, minha irmã. Eita, não vai passar desse ano, não vai passar desse tempo, não vai passar desse período. Determine o dia da sua vitória e creia e declare até que aconteça. Ao receber uma boa notícia, muitos falam, né? Ah, eu não acredito nisso não. Ah, isso é história. É sério. Ah, eu creio muito que isso é verdade. Eu não creio em nada. Tem muitos que começam a duvidar, se mostrando igual à atitude dos discípulos que falaram, é um fantasma. Então, quando a boa notícia chegar, quando a notícia vier, quando Jesus vier trazendo a solução, creia e receba, porque é verdade. Você orou, você creu, você ousou, você confrontou e não crê que Ele está vindo, creia, receba Ele no seu barco. Não é um fantasma, é Ele chegando até você. É Ele chegando até você. Não espere ver tudo normal para você crer que Jesus está lá. Ah, pastor, ainda não encontraram a cura para a pandemia. Mas Jesus está comigo. Eu não preciso ver tudo normal para saber se Jesus está comigo ou não. Não espere ver as coisas normalizadas para você ter certeza se Jesus está lá. Tão somente creia, porque Ele está indo até a sua direção. Nós não podemos ser homens e mulheres de pequena fé. Esteja pronto para receber Jesus. Olha só, quem cultiva pensamentos de dúvida, gera frutos de incerteza e esses frutos te farão afundar. Quem cultiva pensamentos de dúvida, gera frutos de incerteza e estes frutos te farão afundar. E o que Jesus quer nessa noite é que você gere frutos de certeza, de que é verdade. Tira toda a incredulidade e receba frutos para que você possa fluir. Celebre, adore, tome posse da palavra de fé nessa noite. Celebre antes de ver, creia antes de acontecer. Em nome disso, fé. Jesus, Ele vai te tomar pela mão. Hoje é dia de receber Jesus, de sair do deserto, da caverna, da tempestade, do quarto escuro, sair dessa condição. Jesus não te quer neste lugar, nessa escuridão, nesse quarto mofado, nessa apatia. Ele não te quer nesse lugar. Ele não te fez para isso. Hoje é dia de você dizer, quando tudo parecia contrário, Ele veio andando sobre as águas. Quando tudo parece contrário, veja Jesus vindo andando sobre as águas. Antes de terminar, eu quero chamar a atenção para você sobre o texto que nós lemos, que está em João 6:19. Veja se você consegue acompanhar na sua Bíblia. João 6:19. Esse texto de João 6:19, ele aponta aqui uma palavra que nos chama a atenção. De repente, essa palavra te chama a atenção? Me chama muito a atenção. De repente, viram Jesus andando sobre o mar. De repente, ele significa inesperadamente, sem avisar. É uma ação repentina. Então, todas as vezes que você vê e se encontrar com essa palavra, de repente, saiba que vai vir uma ação inesperada, que vai vir algo sem avisar. Jesus, Ele não precisa te avisar quando vai fazer alguma coisa. Quando Ele vai transformar um ambiente. Não espere Jesus avisar, porque Ele quer agir e transformar aquela situação no milagre para que você possa ver. E outros textos falam, de Êxodo 16:20, enquanto Arão falava a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Atos 16:26, de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Isaías 29:5, mas de repente, no instante, o Senhor poderoso atacará os inimigos. Lucas 24:35,
16, enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: a paz seja com você. Atos 2:2, de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu a casa onde todos estavam reunidos. Quando você ouviu de repente de Deus, saiba que vai vir ali a provisão. E eu quero te perguntar nessa noite: onde você está precisando de um de repente de Deus? Nas suas finanças, no seu casamento, na vida sentimental, nos filhos, no ministério. Onde você está esperando de repente de Deus? Na falta de frutos espirituais. Onde você está precisando de um de repente de Deus? Nos desapontamentos que aconteceram, nos estresses da vida. Ei, escuta, presta atenção. E de repente Ele apareceu, e de repente Ele veio, e de repente Ele transformou. Quando tudo parecer contrário, respire, sinta a direção do vento, não foque nas circunstâncias, seja ousado, confronte, porque a qualquer momento, de repente, Ele aparecerá. De repente, Ele virá. E eu quero terminar esse momento falando para você: eu não sei qual é o de repente que você está esperando de Deus, mas se você confiar, se você ousar, Ele vai chegar para transformar essa situação. Essa situação que parece ser contrária, ela não é o fim. Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso aprender para ver Deus agir. Deus, Ele quer agir. Ele quer mudar essa circunstância. Ele quer te ensinar alguma coisa nesse tempo. Mas para isso é preciso parar, respirar, sentir a direção do vento, confrontar, ousar, ouvir e ver o Mestre dizer: venha. Nessa noite eu sei que tem pessoas que estão precisando voltar para Jesus. Ah, não, eu estou indo para a célula toda semana, eu estou entregando meu alimento com amor. Olha só, precisamos rever onde nós caímos e voltar, corrigir. Onde foi a sua falha? Onde está sendo a sua negligência? Onde está sendo o contrário daquilo que é a verdade? É noite de arrependimento para você também. É noite de você voltar a fluir. Onde estão os frutos de uma vida com Deus? Onde estão os frutos da sua intimidade com o Espírito Santo? Se tudo está parecendo o contrário, talvez você esteja precisando corrigir o seu momento com o Senhor Jesus. E a célula, participar das celebrações, não vai te tornar um discípulo que apresente bons frutos. É preciso ter intimidade, gerar comunhão com o Espírito Santo. Para que de repente Ele possa chegar e agir na sua vida, é preciso primeiro você se arrepender. Pai, eu me arrependo pelas faltas cometidas, pelas negligências. E eu declaro sobre a vida da minha família, sobre os frutos espirituais que estão escassos, sobre a vida sentimental, sobre o meu lar. O teu de repente chegando e deixando tudo fluir novamente como era antes. Vamos orar um pouco? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra ela tem o poder de alcançar a vida do homem por completo, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na palavra transformadora que nos garante a tua liberdade, uma vida contigo de intimidade, de respeito, de crescimento, de unidade. Te agradecemos, ó Jesus, porque quando tudo parecia contrário, naquele momento o Senhor se apresenta e o texto fala que quando o Senhor entrou no barco, tudo acalmou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não estava dormindo, não estava escondido, não estava distante, estava atento ao clamor daqueles discípulos. E eu creio tão somente que o Senhor está atento aos nossos clamores em meio a esse tempo ou qualquer outro tempo, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos apresentado, nos dado condições de vislumbrar, de apreciar milagres sobrenaturais sobre várias situações da nossa vida. E nós cremos, ó Deus, no de repente, na área emocional. Nós cremos no de repente, Senhor Jesus, nos frutos do Espírito. Nós cremos no de repente na vida financeira,
Na vida familiar, nós cremos num de repente, Jesus. Numa vida de intimidade e comunhão com o Teu Espírito Santo. Apresente-se, Jesus, de repente, para transformar e modificar essa situação. No nome de Jesus.